Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Maravilha. Estamos aqui novamente reunidos através das ondas da rede e o nosso intuito é compartilhar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a classe dos adultos, e queremos pedir a graça do Senhor nesse instante. Vamos orar? Senhor, abençoe, Pai, esses momentos de instrução. Abençoe, Pai, para que possa tudo correr de acordo com a tua vontade, meu Pai, que tanto aquele que fala quanto aqueles que ouvem possam colocar em prática tudo aquilo que for aprendido e que em nome de Jesus o teu nome e o teu reino sejam glorificados, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Oramos gratos, Senhor, sempre em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Irmãos, estamos aqui para compartilhar uma lição que foi escrita, dá uma olhadinha aqui. Ó, quem está do meu lado. Presta atenção aí, irmão. Presta atenção. Cuidado aí, hein? Pastor Aparecido Malho. Pastor Aparecido. De quem eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E essa lição, o ensino sobre o valor da comunhão na igreja, faz parte de um projeto aqui da Red, chamado Red Memória. Que está resgatando algumas lições que já foram escritas há um bom tempo e publicadas há um bom tempo. E essa daqui não é diferente. Essa lição aqui foi publicada no dia 26 de fevereiro de 1984. Irmãos, essa lição ela foi publicada 2 semanas antes de eu começar a frequentar a Igreja Batista Filadélfia, ali no bairro da Água Rasa, em São Paulo. Então tem tudo a ver comigo, porque o ensino sobre o valor da comunhão na igreja era difundido de uma forma muito impactante nessa época. E o ensino era bem diferenciado. E nós queremos, nesse momento, estar compartilhando algo disso com os irmãos. E eu sei que vai ser uma bênção. Vamos combinar uma coisa, irmãos? Eu não sei, talvez você esteja aí com alguma dificuldade para poder fazer perguntas no chat. E às vezes é complicado também para quem vai assistir essa aula depois. Deixar pergunta no chat, de repente eu não vejo. Então vamos combinar o seguinte, a partir de agora, se você tiver alguma pergunta, passa no meu WhatsApp, mais fácil, porque eu já respondo para você. Se não conseguir responder agora mesmo, daqui a pouco eu estou te respondendo. Então, se você não tem meu WhatsApp, anote aí 997573505, 997573505, pode me passar mensagem que eu vou responder com todo prazer. E se eu não souber responder, vou pesquisar para poder te fornecer uma resposta adequada. Combinado assim? Então vamos avançando. Texto áureo. Texto áureo. Fiel a Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o nosso texto áureo. Avancemos mais um pouco. Textos bíblicos inspirativos. Vamos lá? Vai subir o monitorzinho aí, subiu. Atos capítulo 2, verso 41 a 47. Diz assim, então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram e estavam juntos tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Outro texto, vai subir o monitorzinho. Opa! Primeira carta de João, primeiro capítulo, verso 3, 6 e 7. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Textos bíblicos inspirativos que hão de nos dar base para aquilo que vamos estar tratando.
Introdução. Introdução. Irmãos, na verdade, falando a respeito de comunhão, falando a respeito de comunidade cristã, nós precisamos perceber que a comunidade cristã, ela era sustentada, ela era fundamentada por uma fé comum, por uma vida comum, por uma obediência comum, por uma participação comum. Eu não sei se você percebeu essa palavra comum, mas não tem o sentido simplesmente de qualquer coisa. Muitas vezes a gente pensa na palavra comum como qualquer coisa, e não é isso. Comum é o que vale para todos, é igual para todos. É isso que nós estamos tratando aqui. E quando nós observamos a palavra do grego koinonia, comunhão, vamos descobrir que ela foi utilizada umas 25 vezes com referência à esfera espiritual da igreja. E mais ou menos o mesmo número de vezes com referência à esfera material da comunidade cristã. Então, a bem da verdade, meus queridos, a comunhão verdadeira, ela não se limita apenas àqueles momentos devocionais, momentos de culto, de adoração, de devoção que fazemos na igreja. Ela envolve a participação fraternal, social dos crentes. Ela envolve a questão do bem-estar, de se preocupar com o bem-estar do outro. Comunhão não é simplesmente nós estarmos reunidos num lugar, participando de um culto, de um evento qualquer. É muito mais do que isso. E é isso que nós precisamos aprender nesta manhã. Precisamos sair daqui com isso em mente. E nós vamos falar um pouco da forma como a comunhão se manifesta dentro da igreja. E nós precisamos aprender a praticar tudo isso. A primeira coisa que nós precisamos levar em conta é que a comunhão se manifesta na vida fraternal da igreja. O texto de Atos, capítulo 2, verso 46, ele está falando: tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É bem verdade que a comunidade primitiva cultivou essa questão de confraternização muito melhor do que nós nos dias de hoje. A festa do amor, o ágape, que eles participavam, a questão da própria ceia do Senhor, era algo bem fraternal, bem singelo, bem alegre. Era algo que dava prazer a eles. Quando eles se reuniam, eles tinham prazer nessa reunião. Isso que nos chama a atenção. Veja, não havia igreja como nós temos hoje. Não havia os templos como nós temos hoje. O que tinha? As casas. E eles se encontravam nas casas, nos lares, para poder fazer justamente isso. Era dessa forma que isso acontecia. Eles se encontravam nos lares e havia essa preocupação aí com a vida fraternal do povo de Deus. Diferente de hoje, meus amados, infelizmente, a igreja hoje, ela se descuida muito com respeito à vida fraternal dos seus membros. Há comunidades que estão apenas preocupadas com as reuniões semanais de 2, 3 horas no templo. Só que não é só isso, é muito mais do que isso. Não está se cultivando mais esse relacionamento fraterno, essa amizade nos lares. Estar uns com os outros. E nós estamos perdendo muito e precisamos resgatar isso. Talvez muito mais importante do que um evento eclesiástico, muitas vezes impessoal, muitas vezes assim, sem muito contato, é importante que nós tenhamos essa vida fraternal, que possamos andar juntos, que possamos ter uma intimidade uns com os outros, que possamos ter uma amizade. Um segundo aspecto aqui que nós podemos
perceber é que a comunhão se manifestava na vida social. E quando nós dizemos aí vida social, essa prática não representava o resultado da imposição de uma nova ordem econômica, social e política, mas representava a manifestação de uma vida comprometida com os ensinamentos de Cristo e responsável pelo bem-estar dos irmãos. Então não é aí uma nova ordem social, econômica, política, socialismo. Socialismo não. Não. É muito mais do que isso. É se preocupar com o outro. Se preocupar com o próximo. Nós estamos acostumados a andar muito no piloto automático. Vivemos esse tempo aqui de pandemia, de isolamento social, mas nós estamos talvez simplesmente pensando, imaginando, quando os cultos voltarão a ser presenciais, quando voltaremos para a igreja, quando voltaremos para os cultos, para as reuniões. Irmãos, tudo isso aí é muito bom, mas melhor ainda se nós tivermos intimidade, afinidade. Se nós realmente deixarmos que a comunhão se manifeste através da nossa vida social. Agora, no dia 20 de julho, é uma das datas que se comemora o Dia do Amigo. E como é bom ter amigo. Como é bom ter amigo. Eu penso que tive um grande amigo, ainda tenho, mas é que nós estamos afastados, ele continua vivendo em São Paulo, eu aqui na região metropolitana de Campinas, em Nova Odessa, aqui mais precisamente. Mas foi alguém que realmente fez diferença na minha vida, meus amados. Alguém que estudou comigo durante um ano, alguém que acabou me atraindo para ele, depois me atraindo para a igreja, e que trabalhou, me orientou, respondeu às minhas dúvidas, me ajudou muito. Então, se eu estou aqui fazendo alguma coisa, se eu tenho algo de bom a oferecer, eu reputo a ele também. Douglas Bimbo dos Santos. É importante nós termos amigos. É muito importante. É chato quando nós não podemos compartilhar com alguém, como era com o Douglas, que não tinha papas na língua, o que precisava falar, falava. Se eu estava acertando, falava. Se eu estava errando, falava também. E se nós tínhamos algum desentendimento, se até brigássemos, não era eterno, logo resolveríamos isso. Realmente é algo muito bacana mesmo, que nós precisamos ter nos dias de hoje, inclusive amigos. Mas a comunhão, ela também se manifesta através da vida espiritual da igreja. Vida espiritual. Veja que o exemplo da igreja primitiva de Jerusalém nos mostra, e a gente vai ver Atos capítulo 2, versos 42, 43, 46, 47, isso vai nos mostrar que a comunidade vivia num clima de comunhão espiritual. Não basta estarmos simplesmente debaixo do mesmo telhado, não basta simplesmente estarmos debaixo da mesma igreja, debaixo da mesma denominação, debaixo da mesma convenção. Não basta só isso não, meu irmão. Minha irmã, não basta só isso. É muito mais. É muito mais do que isso. Nós precisamos também de uma afinidade espiritual. Uma afinidade que nos conecte espiritualmente. Eu vou dar um exemplo para você, para todos vocês. Espero que vocês não se escandalizem. Você já percebeu o quanto é desagradável quando nós estamos num culto, num evento, e o dirigente nos conduz a orarmos uns pelos outros? Entenda bem o que eu estou falando. Você já percebeu como isso é desagradável? Preste bem atenção. Preste bem atenção. Eu estou dizendo que é desagradável no seguinte sentido. Nós não temos afinidades.
Muitas vezes nós nem nos conhecemos. Não sabemos nem direito quais são os nossos nomes. Oramos por pessoas com as quais nós não caminhamos. Não sabemos a realidade de vida delas, não sabemos as suas reais dificuldades. E mesmo que naquele instante ali, compartilhe com seu irmão aí, com a sua irmã, a sua necessidade, é muito raso isso, irmão. É muito superficial. Não dá para, em poucos segundos, entender de fato como o meu irmão, como a minha irmã em Cristo está passando. Mas quando isso deveria acontecer? No nosso relacionamento fraternal, no nosso relacionamento social, numa comunidade que vive em comunhão espiritual, sabendo os perrengues pelos quais as pessoas têm passado, os problemas pelos quais elas têm passado. Irmãos, nós não sabemos nada. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu participei de um culto de oração, de um culto qualquer, aonde eu fui levado a orar por alguém ali, vamos orar uns pelos outros. Irmãos, sempre eu oro por alguém e parece que nunca ninguém tem coragem de orar por mim. Como se eu fosse o super-homem. Como se eu fosse alguém que não precisa de oração. Como se eu fosse alguém perfeito. Meus amados, eu sou carecedor das misericórdias assim como você. Das orações assim como você. Mas eu acabo orando pelas pessoas e as pessoas não oram por mim. É óbvio. Nós vivemos fora de um contexto de comunidade que vive a comunhão espiritual. Nós não nos conhecemos. Nós nos conhecemos de vista. Não sabemos as realidades pelas quais passamos. Não sabemos quais os problemas enfrentamos. E, portanto, talvez estejamos perdendo muito na característica oração intercessória, porque a nossa intercessão é muito, mas muito superficial mesmo. Quem sabe um dia nós possamos ter momentos de oração uns pelos outros, onde tenhamos intimidade ao ponto de conhecer profundamente a necessidade daquele irmão, daquela irmã, e orar com entendimento, orar em cima. Seria tão bom. Seria tão bom se isso acontecesse. Quem sabe um dia, né, meu amado? Quem sabe um dia, né, minha amada? Mas veja só, por que isso seria espiritual? Desculpe, porque isso seria importante nos dias de hoje? Isso foi importante na igreja primitiva, no início de tudo. Por quê? Foi um tempo no qual o apóstolo João, ele se manifestava dizendo que a igreja estava sofrendo através da infiltração de erros doutrinários. O que estava acontecendo? Pessoas que, inclusive, se chamavam cristãos de nome, de carteirinha, estavam se infiltrando nas igrejas e trazendo ensinos sobre a pessoa de Cristo que estavam perturbando a comunidade, perturbando a comunhão dos irmãos. Por quê? Porque, na verdade, as opiniões estavam se dividindo. Porque alguns acreditavam que de fato era daquela forma, outros acreditavam que não. Então, uma palavra mal colocada, sorrateira, acabava trazendo então essa dificuldade para a igreja, levando então a um prejuízo na comunhão. Então foi necessário que o apóstolo João começasse a escrever e trabalhar em cima de uma proteção, entendendo que nada mais, nada menos do que a comunhão espiritual há de nos levar a uma proteção. Por quê? Porque a comunhão espiritual verdadeira é com o Pai, Deus, é com o Filho, Jesus Cristo. E essa comunhão é para aqueles que andam na luz. Talvez também, meus amados, nós não tenhamos uma verdadeira comunhão espiritual, porque talvez ainda estejamos vivendo
com um pé na luz e outro pé nas trevas. Ou talvez hajam pessoas que ainda não entenderam que precisam estar plenamente na luz. Não dá para a gente jogar um joguinho dúbio aí, ter ânimo dobre, uma hora sim, outra hora não, com variações altos e baixos. Não dá. Ou vivemos a plenitude de Cristo, o cristianismo, ou então, na verdade, a comunhão espiritual ela vai estar sendo materializada quando nós estivermos em comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, Jesus Cristo, e isso vai acontecer se nós andarmos na luz. Precisamos andar na luz. Não somos das trevas, não temos nada a ver com as trevas, precisamos andar na luz. Avancemos um pouquinho mais. A comunhão, ela se manifesta também na vida de testemunho da igreja. Ah, irmãos, aqui tem coisas bem interessantes para a gente estar mencionando. A tradução da Bíblia de Jerusalém, de Atos, capítulo 2, verso 46 e 47, diz que eram favoravelmente aceitos por todo o povo, havendo acréscimo de novos irmãos dia após dia. Favoravelmente aceitos. O que isso significa? Que a vida comunitária da igreja primitiva de Jerusalém servia de forte testemunho. Forte testemunho. Muitas vezes nós estamos aí batendo cabeça para ganharmos almas para Cristo e pensamos em planos mirabolantes, estratégias e ferramentas e métodos. Gente, me diga aí, meu irmão, me diga aí, minha irmã, quais foram as estratégias, métodos, projetos mirabolantes que o Senhor Jesus realizou? E mais, os apóstolos, depois da morte e ressurreição de Jesus, depois da sua ascensão aos céus, quais foram os planos mirabolantes que eles fizeram? A princípio estavam todos ali, reunidos em Jerusalém, orando. E de repente foram cheios do Espírito Santo. E passaram a trabalhar de uma forma diferenciada. Na verdade, eu penso que estratégias, métodos, são bons até a página de número 2. Mas o que realmente é bom, o que realmente traz eficácia, é a vida de testemunho. Sabe por quê? Porque a comunhão existente na igreja, pelo menos isso era o que acontecia na igreja de Jerusalém. A comunhão existente na igreja era uma forma de atração para os novos discípulos. Como que isso acontecia? Simples. As pessoas, num primeiro momento, elas olhavam o quê? O que você imagina que as pessoas olhavam? A cor dos olhos do irmão, da irmã? A cor do cabelo? O quanto ele tinha na carteira? Não. A primeira coisa que era visto era a vida daquele crente. As pessoas notavam como aquela comunidade, como aqueles crentes viviam. E isso começava a chamar a atenção. Num segundo momento, as pessoas viam a vida da comunidade como um todo. Veja, num primeiro momento de forma isolada e individual. Por isso, eu e você somos responsáveis individualmente pelo testemunho. Testemunho de vida nosso e pelo testemunho como cristãos, como batistas independentes, como membros da Igreja Batista Independente Pedra Viva de Paulínia. Somos individualmente responsáveis. Primeiro. Segundo, a vida em comunidade. Somos coletivamente responsáveis pelo testemunho que, enquanto membros da igreja, reunidos, estamos dando. E a nossa palavra tem que ser sempre sim, sim, não, não, que disso passar de procedência maligna. Então as pessoas, elas olhavam a vida do crente, depois elas olhavam a vida da comunidade, e aí por fim,
Vendo como as pessoas agiam e como a comunidade agia, elas então se interessavam pela palavra, se achegavam até a comunidade e tinham um encontro maravilhoso com Jesus. Bacana, né? Que coisa linda. E é tão simples, tão simples. Conforme nós pontuamos aqui, tão simples, meus amados. Eu e você, individualmente, a nossa vida tem que estar de acordo. Depois, coletivamente, a nossa vida tem que estar de acordo. E isso vai atrair a atenção das pessoas. Isso vai atrair a atenção das pessoas. As pessoas vão querer estar presentes, vão querer estar próximos de nós, vão querer estar participando das atividades da igreja, vão se sentir bem. Faço uma pergunta aqui. Me responda aí, na sua mente. Se você acha que as pessoas que têm chegado na igreja, bom, pelo menos naquele momento em que nós estávamos ali nos cultos presenciais, você acha que as pessoas que chegavam ali para visitar, para participar do culto, você acha que elas estavam se sentindo bem? Você acha que elas estavam se sentindo queridas? De 0 a 10, que nota você dá? Ou que nota você daria? Para elas se sentirem bem, para elas se sentirem queridas. Isso é muito importante. Pois se eu não me sinto bem-vindo no lugar, se eu não me sinto à vontade no lugar, se eu não me sinto bem, se eu não me sinto querido, se eu não me sinto considerado, para que eu vou querer voltar? Isso é sério, porque nós estamos trabalhando aqui numa plataforma evangelística. A igreja não é nossa, a obra não é nossa, o trabalho não é nosso, é de Jesus. Veja só, meu querido, minha querida, é muito mais importante do que você está imaginando. Não fomos chamados simplesmente para estarmos reunidos ali no clube do Mickey, o clube do Bolinha, a clube da Luluzinha. O clube da Luluzinha. Não. Não é a buzina do Chacrinha também não. Meu amado, minha amada, nós somos chamados para termos uma vida condizente com aquele que nos chamou e para fazermos a obra que poderia ter sido entregue aos anjos, mas Deus entendeu que nós deveríamos fazê-la. E através das nossas práticas, de uma vida de testemunho, as pessoas vão se achegar a nós, sim, à igreja, sim, mas principalmente a Deus, principalmente a Jesus. Isso é o mais importante. Eu e você somos ferramentas que estão atraindo as pessoas ou estamos espantando? Crente espantalho. Você já viu isso? Acabei de criar aqui. Hoje eu tô iluminado. Crente espantalho. Além de estar parado ali, não fazendo absolutamente nada, espanta. Misericórdia. Misericórdia. Desculpa, irmãos, mas olha, é sério isso. Porque a recíproca também é verdadeira. Da mesma forma que a nossa vida, da mesma forma que a vida de comunidade leva as pessoas a terem interesse pela palavra, a recíproca é: a igreja proclama em alta voz a mensagem do evangelho. Mensagem linda, bonita, maravilhosa, de salvação. Está sendo proclamada. Só que o que acontece? O viver dos crentes, a sua vida comunitária, transformam tudo isso num testemunho desfavorável. Acaba embaraçando o crescimento da igreja. É o crente espantalho. Além de ficar paradão ali, fica espantando os outros. Não faz nada e ainda espanta os outros. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus amados irmãos. Que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós. Se nós estamos nesse patamar aí, que nós possamos andar de forma diferente. Andar de forma diferente. Que de fato a nossa vida influencie,
que a nossa vida em comunidade influencie e que as pessoas tenham interesse em vir até nós, em vir à igreja e estar chegando até Cristo através do nosso testemunho, através da nossa vida de testemunho. Nós estamos aqui nos encaminhando para o final da lição de hoje. Estamos chegando aqui praticamente na conclusão. E eu quero relembrar que você, nessa manhã, viu que a comunhão, que a vida em comunidade, não é simplesmente estarmos reunidos debaixo do mesmo teto, debaixo ou dentro de uma igreja, debaixo de uma convenção, de uma denominação, mas é muito mais do que isso. Que a comunhão se manifesta através da vida fraternal. A comunhão, ela se manifesta através da vida social. A comunhão se manifesta através da vida espiritual. E ela se manifesta através da nossa vida de testemunho. Entende? Muito mais amplo. E ao concluirmos aqui essa lição, precisamos relembrar que o termo koinonia deve ser uma característica permanente dentro da nossa comunidade local. A koinonia, ou seja, a comunhão, ela precisa ser uma característica permanente dentro da nossa igreja. Nós precisamos nos conhecer mais. Precisamos ter intimidade uns com os outros. Precisamos ter empatia, nos colocar no lugar dos outros. Nos colocar no lugar do nosso irmão, da nossa irmã, saber de fato pelo que ele tem passado. E orar com entendimento. Orar com entendimento. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui nessa finalização. Que tipo de testemunho estamos dando ao mundo? Que tipo de testemunho? Temos as nossas atribuições, temos as nossas tarefas, temos as nossas profissões, temos o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, temos tudo isso. Mas a grande questão é, como cristãos, temos uma grande responsabilidade. Temos a responsabilidade de, como embaixadores de Cristo, como embaixadores do reino de Deus, de falar em nome de, quase como se nós tivéssemos uma procuração divina. Falamos, porque Deus ele utiliza os seus servos e servas para falar. A mensagem é pregada, a vontade de Deus é declarada através de cada um de nós. Mas muitas vezes nós sabemos que o nosso testemunho ele é muito mais latente quando nós estamos de boca fechada. O que isso significa? As nossas atitudes, elas falam muito mais alto do que as nossas palavras. Muitas vezes eu e você estamos tentando convencer aquele amigo, convencer aquele vizinho, convencer aquele parente, e utilizamos palavras rebuscadas, trechos bíblicos, pregações, só que as nossas atitudes estão aquém daquilo que a nossa boca está falando. E aí parece até uma antítese do texto bíblico, de que a boca fala que o coração está cheio. Porque na verdade a boca está falando de algo que o corpo não está vivenciando. Isso é sério. Que tipo de testemunho estamos dando ao mundo? Quando as pessoas olham para nós, o que elas estão vendo? Será que estamos atraindo as pessoas? Ou estamos espantando? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus nos ajude a entender isso que foi ministrado nesta manhã. Que Deus nos ajude a poder avançar um pouquinho mais. Não somos perfeitos, mas podemos ainda assim melhorar. Senhor, muito obrigado por esses momentos que passamos aqui de forma online, transmitindo esta palavra.
Eu quero te agradecer, Senhor Deus, e eu sei que haverá tempo para reflexão e para aprofundamento, e todos nós seremos beneficiados e abençoados. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Abençoe aqueles que participaram, abençoe suas vidas, seus lares, planos e projetos, e que eles possam, de fato, viver da forma como o Senhor deseja, Senhor Deus. Repreenda todo intento maligno, Senhor. Repreenda toda ação maligna, para que todos nós possamos viver bem, Senhor. Em teu nome nós oramos e te agradecemos, meu Pai. Amém. Gente, mais uma vez, valeu, obrigado, por esse momento aqui juntos, daqui a pouquinho nós vamos estar celebrando ao Senhor, o culto também será online. Gente, não perde tempo aí não, tá? Não perde tempo. Liga aí o celular, liga o seu televisor, espelha aí no televisor, se não tiver, vai no celular, mas olha, senta no sofazinho aí, fica bonitinho, bonitinha, não fica saracoteando pela casa, não fica aí com os seus afazeres, sossega, participe dos louvores, participe da mensagem, preste atenção nos avisos, isso é muito importante para nós, é a edificação de cada um de nós, entendeu? Sossega um pouquinho aí, vamos estar juntos. Depois temos o almoço aí de domingo, temos o restante do domingo para fazermos aquilo que é preciso. Bacana então? Beleza? Deus vos abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Tchau!